Rafael, e por que prescrever treino pela frequência cardíaca não é o melhor parâmetro? Não é o melhor parâmetro porque vamos supor que a sua meta é treinar aquela pessoa numa frequência cardíaca na esteira de 150 batimentos. Você fez a fórmula, ou você fez o teste lá, seja o que for, saiu o valor de frequência cardíaca. Você quer que aquele treino é 150 batimentos. E a 150 batimentos, essa pessoa estava a 8 por hora. Então, a 8 por hora, ela atingiu 150 batimentos num treino. Mas num outro treino, quando ela chegou na academia e você foi ver 150 batimentos, bateu agora com uma frequência cardíaca de 6 por hora. Se você for prescrever treino pela frequência cardíaca, você vai dizer, porque esse treino está a 150 batimentos e esse treino está a 150 batimentos, é tudo a mesma coisa. Poxa, não é a mesma coisa. Eu estar a 8 por hora é uma realidade neuroendócrino-metabólica do que estar a 6. Para eu estar a 8 por hora, eu tenho que ter um nível de impulso nervoso liberado pelo córtex motor primário e áreas corticais superiores para recrutar unidades motoras. Para eu poder estar, apesar então de estar os mesmos treinos a 150 batimentos, não é a mesma realidade fisiológica. O nível, como eu falei, de impulso nervoso é outra. O nível de recrutamento, por exemplo, de unidades motoras é outra. O nível de ativação de órgão tendinoso de Golgi, de fuso muscular, de quimioceptores, de estimulação simpática, de liberação de catecolaminas, de atividade, por exemplo, da glicogênio fosforilase, da atividade muscular. Tudo é diferente, tudo é outra coisa. Se você prescrever treino pela frequência cardíaca, você vai dizer, porque aqui nesse treino está a 150 e nesse está a 150, é a mesma coisa. Não é, apesar de estar a mesma frequência. E por que, Rafael, está a mesma frequência, mas intensidades, velocidades diferentes? Porque o coração, ele é muito influenciado, a frequência cardíaca é muito influenciado por diversos fatores. Por exemplo, naquele dia que está mais quente, o aumento da temperatura corporal aumenta a permeabilidade aos íons cálcio e sódio, íons que controlam a frequência cardíaca. Então, só porque num treino está mais calor do que o outro, já interfere na frequência cardíaca. O frio interfere na frequência cardíaca. Se naquele dia o seu consumo de água foi diferente, diminui o volume plasmático. Para manter o débito cardíaco adequado, a frequência cardíaca vai ser outra. Se essa pessoa chegou na academia e antes de chegar na academia ela quase atropelou uma pessoa, ela tem aumento da estimulação simpática, vai ter aumento da frequência cardíaca. Se ela tomou bebidas estimulantes, aumenta a estimulação simpática, cafeína, taurina, efedrina. O que eu quero dizer, ela dormiu menos, olha quantos fatores interferem na frequência cardíaca. Por isso que a frequência cardíaca não é o melhor parâmetro para poder prescrever o HIIT. Não é. E se alguém te perguntar, você não vai dizer porque o Rafael disse. Você é diferenciado, você é fudido, você é raro. Você vai explicar o porquê que a frequência cardíaca não é o melhor parâmetro. Aí você pode perguntar, Rafael, mas e quando então que eu vou usar a frequência cardíaca? Quando você levar o seu aluno para fazer um teste ergométrico na esteira, então aqui eu estou na esteira. Estava aqui a 5 por hora, 6 por hora, 7 por hora, 8 por hora, 9, 10 por hora. Se eu estiver, perdão, isso, perdão, gente, esqueci de virar aqui, tá bom? Então, olha só, quando que eu vou prescrever o treino pela frequência cardíaca? Quando eu estiver com uma pessoa que tem risco cardiovascular, um cardiopata, um hipertenso, um diabético, uma pessoa que tem risco de infarto e AVC. Primeira análise, leve essa pessoa para fazer um teste ergométrico com eletrocardiograma. Para quê? Para você poder analisar a resposta eletrocardiográfica. O eletrocardiograma, eu tenho a onda P, o complexo QRS e a onda T. Onda P,
o complexo QRS e a onda T. A onda P, despolarização dos átrios. Complexo QRS, despolarização dos ventrículos. E onda T, repolarização dos ventrículos. Isso é uma resposta normal. Mas no eletrocardiograma de esforço, pode acontecer isso aqui, ó. A onda P, o complexo QRS, onda T invertida. Onda T invertida. Isso aqui é sugestivo de isquemia, sugestivo que está faltando sangue no coração. Por isso que é importante com pessoa que tem risco de infarto e AVC, você fazer um teste crescente máximo com eletrocardiograma para poder analisar essa resposta. Se é com eletrocardiograma, é preciso o médico. Mas não é porque é o médico, e sim porque ele tem a capacidade de fazer o teste com eletrocardiograma. Qual é o problema? Todos os testes que você for, o médico vai fazer o quê? Ele vai chegar para o paciente e vai falar, qual a sua idade? Ah, eu tenho 30 anos. Ele faz, então, o quê? Ele faz 220 menos a idade. Fórmula de Carbone, a mais utilizada na face da Terra, inclusive no American College, nós temos isso. E aí o que acontece? Ele estima a frequência cardíaca máxima da pessoa. 190 batimentos é a estimativa dessa frequência cardíaca máxima. O que ele faz? Quando ele chegar perto de 85 a no máximo 90% da frequência cardíaca estimada por uma fórmula que não existe, ele interrompe o teste. Então o teste começa, vai aumentando a intensidade, chega no momento, quando chega próximo de 85 a 90% do valor estimado, ele interrompe o teste. E agora que ele interrompe o teste? Agora ele dá o atestado lá. O seu paciente, o fulano de tal, está apto para poder fazer exercício. Tá porra nenhuma. Por quê? Porque o teste não foi máximo. E por que o teste não foi máximo? Porque o médico não sabe disso. Ele não sabe que a frequência cardíaca máxima é influenciada apenas pelos receptores beta-1 adrenérgicos. Ele não sabe que a fórmula que a educação física usa há anos, quase anos antes de Cristo, essa fórmula que é utilizada, claro que isso aqui eu estou brincando, é ainda essa fórmula que ainda é muito utilizada. O que acontece? Interrompe o teste aqui. Mas o teste não foi máximo. Por quê? Porque o paciente conseguiria chegar, por exemplo, até aqui. Mas ele interrompeu o teste aqui. E agora? Agora você recebe um aluno falando que não tem nenhum risco cardíaco ou que não teve nenhuma anormalidade no teste ergométrico. Mas isso aqui foi um lixo. Por quê? Porque não teve até aqui. E se ele tivesse alguma anormalidade, por exemplo, aqui, e se a anormalidade eletrocardiográfica aparecesse aqui, ou aqui, você não vai saber. E por quê? Porque você não sabia disso, porque a graduação não nos ensinou, a pós-graduação não nos ensinou. Pô, eu fiz mestrado e doutorado na melhor universidade da América Latina, mestrado e doutorado na USP, que é a melhor da América Latina. Não aprendi nada disso, olha que vergonhoso. Quando que o teste vai ser máximo? Quando você for junto com o seu aluno, com o seu paciente. Somente quando for junto. Não se engane. Quando você receber o teste ergométrico do seu aluno, do seu cliente, do seu paciente, não tenha dúvida que o teste não foi máximo. O teste foi interrompido quando chegou próximo da frequência cardíaca estimada por uma fórmula que não existe. Você pode aceitar isso? Não. Porque senão você não vai ter a possibilidade de montar um treinamento rigoroso, criterioso, assertivo, que vai transformar a vida do seu aluno e, consequentemente, você vai ser mais valorizado, mais reconhecido, melhor remunerado. Ou você vai além, ou você vai viver na mesmice daquilo que se ensina até hoje em pós-graduação. Ou aquela prescrição de HIIT tosca, 1 minutinho intenso, 1 minutinho fraco, ou falando pior, perguntando para o aluno o que o médico falou que deve fazer. Isso é loucura, perguntar para o aluno o que o médico falou que tem que fazer. 6 anos de medicina, o cara da medicina, para poder virar médico, são 6 anos de medicina. Em 6 anos, ele não estudou 1 mês de exercício físico. Nós estudamos 4 anos, vou falar por mim, 4 anos de graduação
mais 1 ano e meio de pós-graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, aplicando na prática, vejo o quanto que eu não sei, eu vou perguntar para um cara que não estudou 1 mês de exercício físico, o que ele tem que fazer. Porra, velho, eu tenho que morrer, eu tenho que me enterrar, porque eu não sirvo para nada. Eu vou ganhar R$10 a hora trabalhando na sala da academia. Eu vou ter que brigar com o personal para ver quem cobra menos. A minha prescrição de HIIT vai ser tonta, vai ser tosca, vai ser superficial, vai ser negligente, vai ser tosquinha. Não se engane, todos os testes que você receber, não tenha dúvida, não foi teste máximo. Quando vai ser? Quando você for junto com o seu aluno, com o seu paciente. E aí você já começa a se diferenciar, porque esse aluno vai te falar que nunca na vida dele o professor foi no teste ergométrico junto com ele para poder avaliar a aptidão cardiorrespiratória. E se você for mais diferenciado ainda, esse médico não vai conseguir nem conversar com você a tanto, não porque você é ignorante, mas sim porque o seu conhecimento ele ultrapassa. Enquanto o médico não sabe ou acha que isso aqui é correto, você já foi além. Você, inclusive, sabe que a frequência cardíaca máxima só é influenciada pelos receptores beta-1 adrenérgicos. Por isso que não deve ser prescrito o primeiro parâmetro da frequência cardíaca. Rafael, mas vamos supor que nesse teste houve uma resposta cardíaca anormal. Vamos supor que houve. Vinha aumentando, chegou num ponto, interrompeu o teste porque houve uma resposta cardiológica, hemodinâmica anormal. E nós temos que entender o que é o anormal. Então, o teste poderia continuar, mas não deu, foi interrompido aqui porque houve uma anormalidade. Agora sim você vai usar a frequência cardíaca. Por quê? Porque você vai identificar qual foi a frequência cardíaca que essa pessoa teve a anormalidade eletrocardiográfica condizente com isquemia. Então, vamos supor que foi a 170 batimentos. 170 batimentos. Houve essa anormalidade. Qual vai ser agora a sua função? Prescrever o treinamento abaixo dessa frequência cardíaca aqui. Por quê? Porque quando atingiu essa frequência cardíaca, houve uma anormalidade cardíaca. Então, você vai treinar abaixo. Abaixo quanto? Pelo menos 10% abaixo da frequência cardíaca em que houve a isquemia. Essa vai ser a sua função. Então, quando que você vai usar a frequência cardíaca para prescrever o HIIT? Quando após um teste crescente máximo, olha o que eu estou fazendo, máximo, ou seja, aumentar a intensidade até a pessoa não aguentar mais mesmo, não importa se é cardiopata, se é hipertensa, mas é de risco, por isso que tem que ser feito com teste ergométrico e com quem entende, você. Se você falar para o seu aluno, vai lá naquele médico e faz o teste ergométrico, vai ser teste submáximo. Quando você for junto, agora vai ser teste máximo, beleza? Aí, se tiver uma intercorrência naquele valor de frequência cardíaca, você vai treinar abaixo daquele valor em que houve uma resposta condizente com isquemia. É aí que você vai usar preferencialmente a frequência cardíaca. Num teste crescente máximo em que houve uma resposta de frequência cardíaca normal, de pressão arterial normal ou eletrocardiográfica anormal. Aí sim. Fora isso, não é o melhor parâmetro a se utilizar, porque qualquer coisa interfere na frequência cardíaca. Então, nenhuma fórmula consegue estimar, nenhuma fórmula consegue saber qual é a frequência cardíaca máxima de uma pessoa.